Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais da última semana. E nós vamos começar essa edição com uma notícia alarmante. Elon Musk e centenas de especialistas mundiais assinaram um apelo para uma pausa de 6 meses na pesquisa sobre inteligências artificiais, alertando para grandes riscos à humanidade. O foco seria as inteligências artificiais mais potentes do que o ChatGPT-4, o modelo da OpenAI, lançado este mês. Na petição publicada no site futureoflife.org, o grupo pede uma moratória até que sejam estabelecidos sistemas de segurança com novas autoridades reguladoras e vigilância de sistemas da inteligência artificial. A suspensão também daria tempo para o aprimoramento de técnicas que ajudem a distinguir entre o real e o artificial e de instituições capazes de fazer frente à perturbação econômica e política, especialmente para a democracia que a inteligência artificial vai causar. O próprio diretor da OpenAI, que criou o ChatGPT, Sam Altman, reconheceu ter certo medo de que sua criação seja usada para desinformação em larga escala ou para cyberataques. O texto é assinado por personalidades que expressaram seus temores sobre uma inteligência artificial incontrolável que supere os humanos. A lista de signatários inclui o cofundador da Apple, Steve Wozniak, membros do laboratório de inteligência artificial do Google, o DeepMind, o diretor da Stability AI, Emad Mustak, além de especialistas americanos em inteligência artificial, acadêmicos e engenheiros executivos da Microsoft, parceira da OpenAI. E a Organização Mundial da Saúde adaptou as suas recomendações de vacinação contra a Covid-19 para uma nova fase da pandemia. No novo entendimento da OMS, crianças e adolescentes saudáveis têm baixa prioridade para tomar uma dose. Já os grupos mais velhos e de alto risco devem receber um reforço entre 6 a 12 meses após a última vacina. A agência da Organização das Nações Unidas disse que o objetivo é concentrar esforços na vacinação daqueles que enfrentam maior ameaça de doença grave e morte por Covid-19, considerando o alto nível de imunidade da população em todo o mundo, devido à infecção e vacinação generalizadas. A Agência de Saúde definiu populações de alto risco como adultos mais velhos, assim como pessoas mais jovens com outros fatores de risco significativos. Para este grupo, a agência recomenda uma injeção adicional da vacina 6 ou 12 meses após a última dose, com base em fatores como idade e condições de imunocomprometimento. A OMS disse ainda que, para crianças e adolescentes saudáveis, os países devem considerar fatores como carga de doenças antes de recomendar a vacinação. A entidade acrescentou que as vacinas e reforços contra a Covid-19 são seguros para todas as idades, mas as recomendações levam em consideração outros fatores, como custo e efetividade. A Organização Mundial de Saúde ressaltou que seu conselho mais recente reflete o quadro atual da doença e os níveis globais de imunidade, mas não deve ser visto como uma orientação de longo prazo sobre a necessidade de reforços anuais. E falando agora sobre o conflito no leste europeu, o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, anunciou que está trabalhando em um plano para garantir a segurança da usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, que está em mãos russas desde o início da guerra. A equipe de Grossi tenta minimizar o risco de uma catástrofe. Ao chegar à região, Grossi lamentou que a atividade militar esteja aumentando. In general, the situation is not improving. Em geral, a situação não está melhorando. É óbvio que a atividade militar está aumentando em toda a região. In this whole region. O diretor da agência anunciou que trabalha em um plano para garantir a segurança e minimizar o risco de catástrofe na usina. Segundo Grossi, a ideia é chegar a um acordo com certos princípios e compromissos, entre eles não atacar a usina. Grossi pediu mais uma vez a Moscou que se abstenha de armazenar armas e equipamentos militares na central. A proposta de uma zona desmilitarizada ao redor da usina, localizada no sudeste da Ucrânia, parece estar avançando após meses de negociações mal sucedidas. A visita de Grossi coincide com o temor persistente com a segurança da usina em uma região frequentemente bombardeada. O presidente russo Vladimir Putin afirmou na última quarta-feira que as sanções internacionais devem impactar negativamente a economia do país. Apesar disso, o Kremlin garante que grande parte da população apoia a invasão na Ucrânia. O
O governo russo afirmou que a guerra híbrida entre Moscou e as potências ocidentais vai durar muito tempo. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, também garantiu que os russos se uniram ao redor do presidente Vladimir Putin de uma forma sem precedentes e que a maioria deseja ver os objetivos alcançados na Ucrânia, apesar de não haver pesquisas confiáveis em relação ao tema. Sob a justificativa de desnazificar a Ucrânia e proteger populações russófonas no leste do país vizinho, Moscou iniciou a ofensiva militar contra o governo de Kiev em fevereiro de 2022 e logo foi alvo de sanções internacionais, a exemplo da limitação ao preço do barril de petróleo. Em resposta às restrições, o governo russo adotou medidas como o corte do fornecimento de gás natural à Europa. Do leste europeu, nós vamos agora para a China. O país condenou a visita da presidente de Taiwan à América Central e aos Estados Unidos para promover o reforço na relação entre os países da região. A situação de Taiwan é um dos grandes pontos de tensão entre Estados Unidos e China, que planejam um dia retomar o controle sobre a ilha de regime democrático, mesmo que com o uso da força. Os erros do passado não servem de desculpas para os erros do presente e não os legitimam. A viagem da presidente de Taiwan aos Estados Unidos é uma razão falsa para promover a agenda de independência. A China não reage exageradamente. Os Estados Unidos é que são coniventes e apoiam as forças separatistas de Taiwan. A visita inclui uma escala em Washington e outra em Los Angeles, onde o presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que vai se reunir com Tsai, o que aumentou a irritação da China. Em meio à escalada das tensões, um ex-presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, visitou o memorial às vítimas do massacre de Nanjing, em Jiangsu, quando tropas do Japão assassinaram milhares de chineses entre o fim de 1937 e o início de 1938. Esta foi a primeira visita de um ex-líder de Taiwan à China em mais de 7 décadas. Sob o princípio de uma só China, nenhum país pode manter relações oficiais com Pequim e Taipei. O governo dos Estados Unidos é o aliado internacional mais importante de Taiwan e seu principal fornecedor de armas, apesar de ter modificado o reconhecimento para Pequim em 1979. Uma visita de Nancy Pelosi, ex-presidente da Câmara de Representantes a Taiwan no ano passado, provocou uma resposta irritada da China, que organizou exercícios militares em uma escala sem precedentes ao redor da ilha, os quais Taiwan considerou como preparação para uma invasão. O presidente americano Joe Biden convidou as democracias a se unirem contra a Rússia e China durante uma cúpula na qual prometeu injetar quase 700 milhões de dólares, o equivalente a mais de 3 bilhões de reais, para deter o retrocesso mundial do pluralismo. Depois das críticas de que a primeira cúpula da democracia esteve excessivamente concentrada nos Estados Unidos, o presidente americano Joe Biden nomeou como anfitriões desta segunda edição os líderes de países de 5 continentes: Zâmbia, Costa Rica, Holanda e Coreia do Sul. Para esta cúpula, quase toda virtual, o presidente americano convidou 121 líderes, incluindo os primeiros ministros de Israel e da Índia, apesar das acusações de crescente autoritarismo que pesam sobre eles. Idealizada por Biden como uma forma de restaurar a credibilidade dos Estados Unidos após a presidência do republicano Donald Trump e da violenta invasão do Congresso em janeiro de 2021, a cúpula enfrenta um novo desafio devido à invasão russa da Ucrânia e à ofensiva diplomática da China. Fortalecer as democracias é um assunto pelo qual sou apaixonado. Acredito que este seja o desafio definidor de nossa época. Hoje, podemos dizer com orgulho que as democracias do mundo estão ficando mais fortes, não mais fracas. As autocracias do mundo estão ficando mais fracas, não mais fortes. O dinheiro será destinado ao financiamento de eleições livres, à promoção de veículos de comunicação independentes e ao fortalecimento da ação contra a corrupção. E o rei Charles III da Inglaterra desembarcou em Berlim na última quarta-feira para a sua primeira viagem ao exterior como soberano. A visita é uma tentativa de fechar as feridas abertas pelo Brexit entre os britânicos e o continente europeu. O avião com as cores da Union Jack, a bandeira do Reino Unido, pousou no aeroporto internacional de Berlim-Brandemburgo. A princípio, Charles e a esposa Camila deveriam visitar a França antes da Alemanha, mas a viagem foi cancelada devido aos protestos contra a reforma da Previdência que afetam o território francês. Em Berlim, o bairro do Parlamento Federal e os arredores do Portão de Brandemburgo foram enfeitados com bandeiras britânicas para receber o monarca e a rainha consorte. Muitos alemães se aglomeraram para assistir ao encontro do monarca com o presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier. Mais de 1.000 policiais foram mobilizados para garantir a segurança, assim como 20 cães farejadores.
Vários pontos do centro de Berlim foram fechados ao trânsito. Os países da União Europeia chegaram a um acordo que valida o fim dos automóveis com motor de combustão interna a partir de 2035, um dos pilares das ambições do bloco em questões ambientais. O anúncio do acordo foi feito pela delegação da Suécia, país que ocupa a presidência semestral do Conselho da União Europeia. A delegação não forneceu detalhes da reunião dos representantes permanentes dos países do bloco em Bruxelas. Este regulamento para acabar com as emissões de CO2 na frota automóvel é um dos pilares do ambicioso plano da União Europeia para alcançar a neutralidade do carbono até 2050. O texto havia sido, inclusive, aprovado pelo Parlamento Europeu em fevereiro e determinava 100% de motores elétricos para carros novos vendidos a partir de 2035 no bloco. E a Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução considerada histórica para a luta contra o aquecimento global. A Corte Internacional de Justiça vai passar a emitir pareceres sobre as obrigações dos países em relação à preservação climática. Vamos conferir. O texto determina que o tribunal aponte aos estados os deveres na preservação ambiental e as medidas legais que podem ser tomadas em caso de descumprimento. Para alguns países, os perigos climáticos são uma sentença de morte. A iniciativa desses países, junto com vários outros e com os jovens ao redor do mundo, é que traz a união. E unidos, vocês fazem história. A iniciativa foi lançada em 2021 por Vanuatu, um arquipélago da Oceania, e contou com a adesão de mais de 130 estados. Juntos, nós vamos enviar uma mensagem alta e clara, inclusive para as futuras gerações, que nesse dia os membros das Nações Unidas, os governantes, decidiram deixar as diferenças de lado e resolveram trabalhar juntos para encarar o maior desafio atual, a mudança climática. Há poucos dias, os especialistas do painel do clima da ONU alertaram que a temperatura média global pode atingir 1,5 graus acima da era pré-industrial entre 2030 e 2035, o que reforça a necessidade de ações drásticas. Embora não sejam vinculantes, as decisões da Corte Internacional de Justiça têm um peso legal e moral importante e são levadas em consideração pelos tribunais nacionais frequentemente. Quanto você pagaria em um anel? Nos Estados Unidos, um anel de diamante rosa será leiloado. A peça é considerada uma das mais raras do mundo e tem um valor estimado em mais de 180 milhões de reais. Raro, belo e impecável são alguns dos adjetivos usados para tentar traduzir em palavras o Eternal Pink, um diamante rosa púrpura de 10,57 quilates. A gema vai ser a estrela do leilão de joias magníficas da Sotheby's em 8 de junho em Nova York, com um valor estimado de 35 milhões de dólares, quase 180 milhões de reais. Estamos lidando com o mais raro dos raros. Estamos lidando com pedras que, neste caso, sentimos que não há algo comparável a ela. O Williamson provavelmente seria o mais próximo disso, e sentimos que esta tem uma cor mais ricamente saturada. Também o estilo do corte. Os especialistas levaram 6 meses para criar isso a partir do bruto. Eles são os melhores no que fazem. Com lapidação almofadada e sem imperfeições internas da mina de Damatcha, em Botsuana, a gema é considerada a quintessência do rosa, com cor e brilho incomparáveis. A pedra preciosa chega ao mercado como diamante rosa violáceo, mais valioso já leiloado. Com a estimativa de aproximadamente 3,3 milhões de dólares por quilate e uma avaliação de pouco mais de 35 milhões de dólares, esta será a maior estimativa por quilate para qualquer gema ou diamante que já chegou ao mercado. É uma demonstração de nossa confiança na pedra que estamos trazendo para o mercado. Os diamantes rosa são as gemas mais raras e procuradas no mercado global e um refúgio para os investidores. O recorde de leilão desse tipo de pedra preciosa é do CTF Pink Star, vendido por 71,2 milhões de dólares em Hong Kong em 2017. Com a chegada da primavera na Europa, o maior jardim de flores do mundo abriu a sua exibição aos visitantes. Milhões de tulipas, narcisos e outras plantas no sul da Holanda atraem milhares de turistas todos os anos. Canteiros e mais canteiros de tulipas. A primavera dá as boas-vindas aos primeiros visitantes em Lisse, na Holanda, no Parque Keukenhof.
o maior jardim de flores do mundo. 7 milhões de bulbos que foram plantados entre outubro e dezembro de 2022 floresceram. Esta é a nossa primeira vez na Holanda e, obviamente, a primeira vez aqui. Viemos apenas para ver as tulipas. Elas são mundialmente famosas. Somos de Chicago, então ouvimos muito antes de vir para cá. E pensamos, por que não? Minha mãe encontrou a primeira exposição da temporada e estamos muito animados para ver todas as flores. Eu nem tinha noção sobre os shows de flores lá dentro. Nós pensamos que seria apenas do lado de fora. Muito animado para ver as pessoas vindo de todo mundo por causa das tulipas. Por isso, nós viemos também. Este ano, o visitante tem um motivo a mais para festejar a primavera. O parque já não conta mais com as restrições impostas pela Covid-19. Nós trabalhamos aqui, começamos o trabalho do zero. Tudo é um novo design para a temporada. Começamos em uma tela em branco. Plantamos os bulbos que começam a crescer e os canteiros ficam verdes. Daí as cores brotam e conseguimos o resultado que obtemos do lado de fora. Os jardineiros garantem que o parque se mantém florido durante toda a estação. Keukenhof recebeu 1.100.000 visitantes em 2022, apesar das restrições à Covid. Um número que deve ser superado em muito com a volta dos turistas estrangeiros este ano. E essa edição fica por aqui. Mais notícias ao longo da nossa programação. Se quiser rever alguma das nossas reportagens, é só acessar o nosso canal Hit Notícias no YouTube. Tchau, tchau!